A paz do Senhor Jesus, glória seja dada ao nosso Senhor. Estou por aqui mais uma vez para deixar uma palavra aqui do coração de Deus para o teu coração nessa tarde. Louvado seja o nosso Deus. Palavra essa que fica no livro de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos que Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, que maravilha. Palavra essa poderosa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, está ministrando aqui aos Efésios. O povo de Efésios estava vivendo um período sombrio. O povo de Efésios, meus irmãos, estavam vivendo, estando na luz, estava vivendo como se estivesse nas trevas. Um tempo sombrio, meus irmãos, onde qual havia um peso espiritual sobre a vida deles. Estavam se afastando da luz, da presença de Deus, da essência de Cristo, do verdadeiro amor de Jesus. Eu quero abordar nesta palavra aqui, meus irmãos, dentro desse versículo que acabei de ler com os irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Estes quatro pontos eu quero abordar nesta palavra. O primeiro ponto, meus irmãos, o sono espiritual. Sono esse, meus irmãos, que tem nos perseguido a todos nós cristãos. Louvado seja o nosso Deus. Sono este, meus irmãos, que quando pegamos a palavra de Deus, ele vem com peso, com força e não conseguimos meditar. Quantos e quantos irmãos se encontram nesta situação, nessa situação? Ao pegar a palavra de Deus, logo vem um sono forte, a pessoa não consegue meditar. Está dormindo espiritualmente. Esse é um dos sinais que a pessoa está dormindo. Outro sinal, dobra o joelho para orar, começa a abrir a boca, começa a pensar nos problemas de casa, do trabalho e tudo. Não consegue romper, não consegue fluir na oração, passar 1 hora de oração na presença de Deus. Sono espiritual também. Mas tudo isso são sinais de sonos espirituais. Sono espiritual na nossa vida. É um peso. Parece que tem um saco um saco de roupa nas costas. Tudo isso, meus irmãos, são fadigas e sonos espirituais. Cansaço espiritual. Porque assim como nós se cansamos fisicamente da labuta, do trabalho do dia a dia, espiritualmente nós acabamos se cansando também. Se fadigando também. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E o apóstolo começa a dizer, meus irmãos, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Despertar, glória a Deus. É interessante isso, meus irmãos, porque podemos ser despertados, acordar, Isso eu creio que aconteceu com você, acontece comigo, acontece conosco muitas vezes. Nós estamos ali dormindo e despertamos, acordamos, principalmente na hora de trabalho. Ali, muitas das vezes, se não botarmos algum despertador ali para despertar em tal horário, nós não levanta. Acordamos ali, abrimos nossos olhos ali, mas o nosso corpo cansado. Como não levantamos, nossos olhos se fecham e voltamos a dormir novamente. Espiritualmente também funciona assim, meus irmãos. Às vezes o Senhor está nos chacoalhando, está nos sacudindo ali, acorda, desperta-te, levanta-te, Nós até despertamos, sentimos, percebemos que o Senhor está nos chamando, está nos convocando, está nos atraindo com suas correntes de amor, com suas cordas de amor, de misericórdia,
nos atraindo para Ele, para descer na oração, para descer na intimidade com Ele, no relacionamento maior. Porque esse é o cuidado do nosso Deus, Ele está sempre nos tocando, nos alertando. O primeiro ponto, meus irmãos, é o sono espiritual. Quantos de nós, muitas das vezes, é uma luta, meus irmãos, para orar, é uma luta para ler a palavra, é uma luta para jejuar. Isso é sinais de sono espiritual, meus irmãos, na nossa vida. E enquanto nós não despertarmos e se levantar, aleluia, isso não passa. E o segundo ponto, meus irmãos, é chamando a ação. É chamando a ação, nós agirmos. Porque não basta só nós despertarmos. Precisamos nos levantar, se posicionar, se colocar de pé. Aí a Bíblia vem dizendo, levanta-te, que eu põe de pé, que eu falarei contigo. Aleluia. Isso está falando de um posicionamento. Não um posicionamento físico, que nós estamos dormindo, deitado ali, e levantamos e ficamos de pé. Não, é espiritual. Porque Deus não vai falar com nós prostrado, desanimado, entregue, andando na frequência negativa, andando na baixa frequência. Irmãos, a baixa frequência, a frequência do sono, do desânimo, da fraqueza, né? Da negatividade, isto é a frequência onde os demônios operam muito. É uma frequência, uma das conexões onde qual o ser humano fica sensível a Satanás conseguir manipular a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele chama a atenção do povo de Efésios para que eles se desperte do sono espiritual que eles estão vivendo. Se acorde, se levante, se posicione. Louvado seja o nosso Deus. Segundo ponto, mesmo, o primeiro ponto é o sono espiritual. O segundo ponto, chamado a ação. Porque não basta nós só despertar, acordar. Temos que nos levantar, porque se nós acordarmos, despertarmos e não se levantarmos, nós acabamos dormindo de novo. Isso é real. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro ponto, meus irmãos, a promessa da luz, a promessa da iluminação, né? Louvado seja o nosso Deus. E sabemos, meus irmãos, o que nos faz dormir, adormecer, é a força das trevas, né, nos envolvendo, perseguindo, né? Aleluia. Ali. Por que automaticamente quando chega a noite, durante o dia, muitas das vezes a gente não pensa muito em dormir. Mas chegou a noite, vai chegando a noite, a gente já começa a querer sentir o cansaço e a vontade de deitar e dormir, né? Ou o que é que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Aprendemos com isso que as trevas estão densas nessa terra. E se nós não se despertarmos e se levantarmos, nos posicionarmos, este sono da indolência, este sono do esquecimento, das promessas de Deus, este sono, ele vai nos pegar, ele vai nos controlar, nos dominar. Por isso o apóstolo Paulo vem com essa palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Aleluia. Terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero abordar aqui é a iluminação. É a visão aberta, para perceber o que está
que está acontecendo em volta, ou que vem, ou que está para acontecer. Porque se nós estivermos acordados em Deus, nós vamos perceber, meus irmãos, todo tipo de barulho, todo tipo de situações que estão acontecendo em nossa volta. E o propósito de Deus é nos despertar, nos acordar e nos levantar, para que através que nós, uma vez estivermos acordado, despertado e levantado de pé, podemos também acordar outros, podemos ajudar outros, acordar outros. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o propósito maior do Senhor, do nosso Deus, de te usar, de te acordar para te usar, para fazer de ti um instrumento para acordar os outros que estão dormindo. Aleluia. E o terceiro ponto, que é a promessa da iluminação. É a promessa da iluminação, do esclarecimento. Deus, ele vai esclarecer os porquês deste sono, deste peso. Deus, ele vai te mostrar os causadores deste sono, desta dormência, deste cansaço. E uma vez Deus te esclarecendo no teu espírito, te fazendo compreender toda esta causa, onde está este parasita espiritual que está sugando esta força, que está sugando estas energias, está sugando os teus nutrientes espiritual. Deus vai te mostrar, e te mostrando, você também vai estar alertando outros que estão sendo sugados, que estão sendo bombardeados, e feito com que eles fiquem neste sono do esquecimento, neste distraimento. Louvado seja o nosso Deus. Por isso que o terceiro ponto é: te iluminará, te esclarecerá. O nosso Senhor Jesus vai esclarecer o porquê de tudo isso a você primeiro. Depois você será um instrumento de Deus, boca de Deus, para despertar outros que estão na mesma situação que você se encontrava, que era dormindo também. Por isso que Jesus diz, o apóstolo Paulo fala: desperta tu que dormes. Aleluia. Que levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E o último ponto, meus irmãos, que é a palavra de urgência. Né? Uma palavra de urgência. Desperta tu que dorme, que Cristo te esclarecerá. É uma urgência de Deus. Não sei você, mas eu acredito que isso não está acontecendo só comigo. Eu acredito que está acontecendo com você também. A voz do Senhor, ela tem te incomodado na sua consciência, no seu espírito. Pedido mais de você, te convocado mais para o secreto, te convocado mais a passar tempo com Ele na oração, convocado um jejum, te tocado para você fazer um propósito com Deus. Aleluia. E tudo isso é a voz do Senhor, porque o Senhor sabe do que está por vir, porque o Senhor sabe do que está para acontecer, e Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar você para que através de você outros possam ser despertados também e alertados também em nome de Jesus. Porque este é o propósito. Uma vez que você acorda, se levanta, se posiciona, acordar os outros também que se encontram dormindo, distraído. Louvado seja o nosso Deus. Amados, esses sinais de que a pessoa não está conseguindo mais meditar nas escrituras sagradas, isto é um sinal do sono. A oração também não consegue mais tirar aquele período de oração prolongado que antes tirava. Antes orava 2 horas, 1 hora, 2 horas de oração. Hoje não consegue mais.
está dormindo. Verdade é, meus irmãos, uma vez que você entrou no Santo do Santo, uma vez que você já entrou nas águas mais profundas com Deus, do rio do Espírito, uma vez que você já foi mais fundo, já teve uma intimidade maior com Deus e recuou, você sabe e sente a necessidade de voltar. Aleluia! E nós precisamos mergulhar mais nestas águas profundas. Mergulhar nas águas profundas, meus irmãos, dá medo. Dá medo de morrer afogado. Medo de poder ter alguma coisa ali no fundo daquelas águas ali. Mas o propósito de Deus nos levar para as águas mais profunda, o propósito é esse mesmo. É morrer mesmo, é matar mesmo. Matar mesmo. Morrer para este mundo, morrer o velho homem. E viver em novidade de vida em um novo homem, Cristo Jesus, nascido da água e do Espírito. Aleluia. E é algo interessante, meus irmãos, porque no raso, meus irmãos, uma vez que você sabe nadar, você não vai querer tomar banho no raso mais. Uma vez que você sabe o caminho, sabe a fonte, sabe quem pode fazer, sabe quem é poderoso, sabe quem é fiel, sabe quem é verdadeiro, sabe quem liberta, sabe quem batiza com fogo, sabe quem cura, sabe quem dá vitória, quem provê. Uma vez que você sabe quem pode fazer tudo isso, você quer ir direto nele, na fonte, que é ele. Aleluia. E eu vou dizer, meus irmãos, é por isso que nós, muitas das vezes, nas águas rasas, no raso, na água cobrindo o pé, no joelho, você tem domínio do seu corpo, você vai para onde você quer ir. Essa é a diferença, e é isso que nos dá mais medo, é isso. Porque nas águas mais profundas, as águas que nos cobre, que nós só conseguimos se manter lá nadando, aleluia, não é você mais que tem o domínio para onde você quer ir, não. É as águas que te dominam agora. Não é você quem dita as regras nas águas mais profundas, é elas que te levam para onde elas querem te levar, para onde a correnteza fluir. Eita, Jesus, se você entende que Deus está falando, Deus está falando com você, varão. Você que antes era uma bênção na presença de Deus, fluía nos dons espirituais, ministrava a palavra de Deus com a unção, com a graça, que hoje só está ministrando mais só com a prática, só pela prática. Deus está falando contigo. Aceita o convite, Ele está te chamando para as águas mais profundas. Desperta-te, te levanta, se posiciona. Porque Deus quer te usar neste tempo, nos últimos dias que estamos vivendo. Nesses últimos dias que estamos vivendo, o Senhor não esqueceu de você. Louvado seja o nosso Deus. Por isso que você ouve na tua consciência a necessidade de buscar mais o Senhor, de voltar ao primeiro amor, de voltar de onde você saiu, do estilo de vida que você vivia. Louvado seja o nosso Deus para com Deus. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está convocando você, está te chamando. E se você dar ouvido à voz do Senhor, você vai voltar porque você é um escolhido de Deus. Deus também está falando com você também, que nem sequer entregou a vida para Jesus, mas na sua alma, no seu espírito, no seu coração, esta mesma voz na sua consciência diz: eu preciso procurar uma igreja, eu preciso conhecer a Jesus, preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso de Deus, minha vida está muito bagunçada, está muito embaralhada, as coisas nada fluem, nada dá certo, uma perturbação terrível, estou precisando de Deus. É Deus diretamente falando na tua consciência. Cede à voz do Senhor, procura mesmo por Ele, porque tão certo, tudo aquilo que procuramos
se não desistirmos de procurar, achamos. Assim também aqueles que procuram pelo Senhor acham. Me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Busca de todo o coração. Busca mesmo, desce mesmo. Desce mesmo, porque quanto mais você desce, mais o Senhor te levanta. Quanto mais você se humilha, mais o Senhor te exalta. Louvado seja o nosso Deus. Esta é a palavra desta tarde, em nome do Senhor Jesus, neste momento. Aleluia. Quero fazer uma oração neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus agora, meu Deus. Esta palavra, meu Deus, primeiramente ela fala comigo, porque eu sei que ela está falando comigo, e eu sei que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem me despertado pelas madrugadas, Senhor, para me voltar para o lugar de onde eu já estive em Ti, quem sabe ir mais além, porque eu não te peço que só para que o Senhor me renove, não, Senhor, porque se eu for renovado eu só volto ao lugar onde eu já estive em Ti. Eu te peço para que eu vá mais longe, para que eu possa ir mais além do lugar que eu já estive em Ti. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, a todos aqueles, meu Pai querido, que realmente, meu Pai, se enquadram nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da oração. Eu me uno com a fé deste varão, meu Pai, neste momento, desta irmã, deste jovem. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, desta irmã. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, agora. Senhor, nos desperta, nos levanta mesmo, nos posiciona mesmo, como teu instrumento, como teu atalaia, Senhor, como soldado de Cristo. Senhor, continua nos concedendo as armas da luz, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta é contra principado, é contra a potestade do mundo espiritual. Ajuda-nos, ó Pai querido, em nome de Jesus, a se posicionar em Cristo, para que nós podemos governar, reinar nos lugares celestiais. A tua palavra diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, reinando com Cristo, governando com Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, isto é o que acontece na vida de cada um de nós, que se posicionarmos, que se levantarmos e se posicionarmos em Ti. Iremos reinar contigo, Senhor. Iremos, ó Pai querido, ter autoridade da parte do Senhor para ordenar, meu Pai querido, para profetizar, para ministrar a palavra com unção, com ousadia, para expulsar os demônios, para, meu Pai querido, para manifestar o Teu reino, a Tua glória através de nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita neste momento a cada um daqueles, meu Pai querido, que irão, meu Pai cristão, meu Pai, que ouviram, que irão ouvir esta palavra, que estão se identificando com esta palavra, é com ela mesmo que o Senhor está falando. Oh Espírito Santo, eu creio em nome de Jesus, meu Pai querido, no poder da oração, da intercessão. Deus de poder, eu creio em nome de Jesus, meu Pai. A tua palavra diz, meu Deus querido, porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, meu Deus, eu creio que nós estamos vivendo um tempo, meu Pai querido, de decisão. Um tempo, meu Pai, meu Pai querido, cada um de nós vamos decidir de que lado vamos querer ficar. É o mesmo período, meu Pai querido, é a mesma situação que aconteceu na época de Elias, meu Pai, cocheando em dois pensamentos. Meu Deus e meu Pai, eu creio que a mesma unção da parte de Deus será derramada sobre os teus remanescentes, será derramada sobre a vida dos teus, meu Pai querido, que não se conformam, meu Pai, com a vida que tem levado, mas que desejam ser transformados de glória em glória na tua presença, para ser o teu instrumento vivo na terra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada um nesta tarde, neste momento. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, aleluia, que nesta nação, a nossa nação, Pai, a nação brasileira, sairá, meu Pai, homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, meu Pai querido,
incendiado pelo fogo do Espírito Santo, pela unção de Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, continua nos ungindo, Senhor. Se até Jesus foi ungido com o Espírito Santo para pregar as boas novas, aleluia, e libertar cativo, imagine eu, Senhor, imagine nós, meu Pai, como precisaremos da unção do Espírito Santo, aleluia, para pregar a palavra, para libertar os cativos, meu Pai, quebrar os cativeiros, as almas que se encontram em cativeiro, meu Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai querido, começa a ativar em nosso espírito, na nossa alma, o desejo, meu Pai, de ganhar alma, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de ser um instrumento vivo do Senhor, o desejo, Pai querido, de alegrar o teu coração com a nossa vida diante de Ti. Continua fluindo, meu Pai querido, o teu mover, o teu trabalhar, a tua obra na nossa vida, aperfeiçoando, em nome de Jesus, porque a tua palavra quem diz, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo, e eu creio nessa palavra que é fiel e poderosa, em nome do Senhor Jesus.